Deus abençoe nós. Vamos ler em Romanos 9, verso 33. Romanos 9, 33. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Grande Senhor, estamos dependendo unicamente de Ti, pois nós reconhecemos a fragilidade humana, mas também reconhecemos o poder do Senhor para operar em cada ser humano. Conceda-nos vitória em tudo que vamos fazer, falar, adorar o Senhor através da Sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, eu pensei em falar um pouquinho sobre rocha de escândalo. É como diz o irmão Brana, o homem sabe o que Deus fez, o que Deus fará, mas sempre ignora o que Deus está fazendo, porque é difícil ver quando Deus está fazendo algo. Você olha para trás e vê um Deus histórico, mas você olha para frente e vê um Deus que vai fazer algo. Mas quando, no momento que você vive, Deus está fazendo, e é difícil ver. Foi difícil ver Moisés, Noé, Jesus, João Batista. Foi difícil ver Pedro, ver Brana. E no meio de igrejas tão grandes como existem neste século, você sabe que tem igreja até da mensagem com mais de 20 mil membros na África. Mas não tem revelação daquilo que o profeta revelou na abertura dos selos. Então não é o número, nem por ser grande, nem por ser pequeno, mas toda vez que Deus opera, o número é pequeno. Nunca foi grande. Foi um pequeno grupo que creu. E quando se fala numa noiva hoje, a esposa de Cristo, parece que se fala numa personagem bem grande, evoluída, enquanto ela é como as outras. A sua manifestação é simples, como as outras manifestações em cada vez que Deus manifestou usando um homem. Então, nunca é grande coisa porque é grande aos olhos de Deus, mas o homem, é mortal, então não é grande aos olhos do homem. Como Noé não foi, Abraão não foi. Se você olha lá para trás, as crenças deles, como no tempo de Jesus, falava bem da história, mas matava o dono daquela história.
A história estava contando com respeito a ele. E eles não aprenderam nada dos historiadores, desde o Gênesis até Malaquias. Nada aprenderam. Sabiam que tinha que congregar, adorar a Deus, sabia que tinha que ter sacerdote, que tinha que ter vida limpa, mas não tinha revelação. Então eu pensei nisso daqui porque rocha de escândalo, isto é, revelação de escândalo. É revelação que as pessoas não dão conta de crer. A própria Bíblia está declarando: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço. O irmão Brana diz no futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, ele diz que quando se fala na noiva de Sião, se fala em Sião, se fala na noiva. Quando se fala em Sião, não se fala em judeu. Quando se fala em Sião, irmão Brana diz, se fala da noiva. Então, é tão claro a Bíblia, e você ver a Bíblia cumprindo no seu dia, e é difícil crer nesse dia. Para você ver a rocha, a revelação de escândalo. Onde está a revelação de escândalo? Na Igreja Católica não tem revelação. No protestantismo também não tem revelação. E aí você vem, os wesleyanos, os pentecostais, não só tiveram dons, não tiveram revelação. Mas a revelação, ela vem da mensagem do profeta, da terceira puxada para cá. Ali vem a revelação. Antes, ele fazia um trabalho de um evangelista, mesmo sendo um profeta, mas fazia uma obra do evangelista, até que manifestou o ministério profético em 1963. Então ali começa uma rocha de escândalo, porque a noiva é gentia, então ela tem que ter uma rocha de escândalo. O tempo da rocha, pedra, revelação, e nós já aprendemos isso com o profeta, com a Bíblia. Então, se esta revelação já aconteceu no tempo de Cristo e eles o rejeitaram e mataram, quem rejeitou? Os judeus. Agora, no tempo de Brana, Cristo veio para os judeus e os judeus o mataram. Agora, Brana não veio para os judeus, até que, creio que alguns, os que creem na ressurreição isolada do irmão Brana, que esperam o irmão Brana para os judeus, eles têm que saber que até o irmão Brana cria nisto, lá no início. Mas depois Deus mostrou para ele que ele, o ministério dele, não tinha nada a ver com os judeus. Era a mensagem dele, era precursora da segunda vinda, que é o povo gentil. A segunda vinda não é para os judeus. A primeira vinda foi para os judeus, mas a segunda vinda não é para os judeus, é para os gentios. Então, nessa segunda vinda, quando Deus veio em carne, a primeira vinda Deus veio em carne, chamou Jesus. A segunda vinda Deus veio em carne, chamou Brana. Alguém diz, mas tem terceira vinda? Tem. Mas antes da terceira vinda tem um rapto, certo? Antes da terceira vinda, que Apocalipse 19 fala da terceira vinda. Cristo descendo com os seus santos. Então é vinda, ele está descendo. Mas 1 Tessalonicenses 4,16 fala da nossa ida, do nosso rapto. Então, esse tempo é o tempo que Deus tem trazido revelação de escândalo. Quer dizer, as pessoas sentem até ofendida pela revelação. Causa escândalo, ofensa, uma revelação como esta que a Bíblia diz, eis que ponho em Sião. Eu sei se eu troco em miúdo, ele não diz eis que ponho nos judeus, eis que ponho entre
os de Lutero, de Wesley, porque todos eles faziam parte, desde Pedro até Brana, todos eles fazem parte da noiva. Mas a noiva, ela é formada exatamente nos últimos dias, porque aqueles do passado, sem nós, não são aperfeiçoados, porque nós temos a mensagem de cobertura. Pensa bem numa igreja só de parede, toda aberta em cima. Isto foi o que aconteceu durante as eras. Era uma igreja, estava no fundamento dos apóstolos, dos profetas, mas não tinha cobertura, e é a pedra de coroa. A pedra de coroa só poderia vir no tempo final, quando a igreja estivesse completa. Então a igreja não estava completa com Lutero, até na expressão do irmão Brana, ela nasceu com Lutero, cresceu com Wesley, floresceu com os pentecostais e manifestou no tempo de William Branham. Ali que você vai ver a verdadeira noiva vindo do irmão Branham para cá, porque é a revelação, rocha de escândalo, revelação não que traz alegria para o povo, mas uma revelação que as pessoas olham, desprezam e escandaliza com ela. Rocha de escândalo, revelação de escândalo. Eles não apraz nesta revelação. Não é uma revelação que coisa formosa. Isso você sabe, eu vi isso daí, é uma revelação maravilhosa. Para eles não. É revelação para nós. Mas para eles é uma pedra de escândalo. Isto é uma pedra que eles tropeçam. Como diz o início do versículo, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço. Então Deus já coloca uma pedra de tropeço, que é uma rocha, uma mensagem, que as pessoas tropeçam. Não era para tropeçar na mensagem de Lutero, não é rocha. A mensagem de Wesley, Pentecostes, não é rocha. A primeira e segunda etapa do irmão Branham não era rocha, era uma restauração do que havia perdido nas eras. Primeira e segunda etapa do irmão Branham é restaurar o que havia perdido durante as 7 eras. Mas quando veio na terceira puxada, aquilo já era uma rocha. Era a revelação dos mistérios. Era Apocalipse 10, 7. Quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo, o mistério. E aí a pessoa vai ficar sabendo daquele mistério, aquela revelação nos dias da voz do 7º anjo. Então tudo isso já aconteceu. Então essa rocha de escândalo que o povo está tropeçando, eles tropeçaram no homem Branham, eles tropeçaram na revelação que Deus deu através do homem Branham. Então aquela revelação foi pedra de tropeço. Quem foi que tropeçou do Velho Testamento para o Novo? Foram os judeus. Quem tropeça do Novo Testamento para a terceira puxada? Porque você vê o Novo Testamento, quando chega aqui no final, nós já estamos em Apocalipse, o último livro, que quer dizer revelação. E não podia ser revelado sem um revelador, sem um profeta. E o profeta é a pedra. Ele é a pedra que o povo tropeça. O que ele prega é a pedra que ele tropeça. O povo tropeça. Então eles tropeçaram em Jesus e na sua mensagem. Porque tu dizes ser igual ao Pai, nós não cremos assim. Então eles tropeçaram nele. E ele mostrava que ele e o Pai eram um só. E eles não creram. Assim, quando a mensagem veio para o gentio, deixa eu voltar lá atrás. Se veio para o judeu, que o judeu não cria em trindade. O judeu cria só num Deus. Mas eles confundiram suas mentes, e quando o Messias viesse,
Não podia ser aquele homem chamado Jesus. Então eles ficaram confusos e tropeçaram naquela pedra, porque era o homem chamado Jesus. Era exatamente aquele que as profecias do Velho Testamento havia dito que ele viria, e que ele era não um anjo de luz, mas que ele era um homem de dores. Isaías 53 falou que ele era um homem de dores. Eles esperavam Cristo, diz o irmão Brana, que eles esperavam Jesus descendo do céu, o Messias descendo do céu numa escadaria e com anjos, assim como aconteceu com Jacó, que sonhou com o céu e com uma escada que dava até no céu e anjos subindo e descendo na escada. Então chega um ponto que os homens formam a mente deles numa história, num sonho, num acontecimento lá de trás, e eles esperavam que o Messias viesse assim, descendo do céu e cumprimentando todo mundo. Oh, meus servos, minhas igrejas, meus povos. Não, era só o povo dele, era só para o judeu, e ele não veio falando assim. Ele veio, como a Bíblia diz, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, Isaías 7,14. Mas tem escritura, mas adiantou a escritura? Eles tropeçaram na escritura. Eles tropeçaram naquela rocha, que era Jesus. Jesus era a rocha. E como que a igreja começou? Jesus, para a igreja começar como rocha, ele teve que escolher um Pedro, que é pedra pequena, que é rocha, para que a igreja começasse com a revelação. E ela começou, lá em Atos 2, ela começou com revelação, não só falando em línguas, mas línguas inteligíveis, línguas que o povo sabia o que era, e eles estavam tropeçando naquilo que Deus estava fazendo, mas Deus veio fazendo de uma forma correta. Mas eles tropeçaram em quem? Na pedra, Pedro. Mas como vai aceitar Pedro? Ele falhou ali atrás. Ele disse que não conhecia Jesus. Como que eu vou ser membro da igreja de Pedro? Era uma pedra de tropeço. Foi Deus que arrumou aquela pedra. Foi Deus que pegou Pedro e disse: pastorei as minhas ovelhas e os meus cordeiros. É Deus que gosta de colocar certo tipo de gente que causa escândalo e pedra. Eu não estou falando de um escândalo que as pessoas fazem uma coisa errada e traz um escândalo para o povo. Não estou falando desse escândalo quando Deus revela algo, é tão simples que a pessoa tropeça naquela pedra e se escandaliza. Diz: se for isso, eu não creio. Então se escandalizam com aquilo que Deus está fazendo. Mas ele fez isso com Jesus, fez isso com Pedro, aí fez isso com Brana, abrindo a era dos gentios, que ali em Jerusalém foi começado, mas tantos gentios estavam ali, então abriu uma era gentílica com Pedro, mas ele era uma pedra de tropeço, sua mensagem era uma pedra de tropeço. Como que Pedro batizava? Pedro não batizava daquele jeitinho que Jesus falou, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque precisava de revelação para saber qual é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por isso, quando Pedro pregou, ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome da rocha. Aquilo era revelação, em nome da rocha, em nome de Jesus Cristo, era a rocha. E a Bíblia já estava mostrando que ele foi a pedra rejeitada pelos construtores. Então os judeus eram os construtores, e ele foi a pedra rejeitada. Agora, os gentios são os construtores, durante esse espaço de tempo de 2 milênios, para formar uma noiva, uma esposa gentílica, só que tem uma pedra de tropeço outra vez. Aí veio Brana.
restaurando o batismo que eles tinham perdido de Pedro, a ordem da igreja que eles tinham perdido na igreja de Pedro e de Paulo, o posicionamento da mulher na igreja, 1 Coríntios 14, 34, 1 Timóteo 2, 8 a 15, colocando em ordem os dons, 1 Coríntios 12, 14, mostrando o real para o povo. Eles não podiam aceitar a mensagem de William Branham quando estava posicionando estas coisas. Mas depois de posicionar, aí os pentecostais rejeitaram, que era exatamente a alta ala gentílica, que tinha o melhor conhecimento da palavra. Mas eles rejeitaram, porque não puderam ver o ministério de Elias, que viria para poder restaurar todas as coisas, conforme Mateus 17, 11, Elias virá primeiro. Gente, a Bíblia é tão clara, Jesus dizendo assim, Elias virá primeiro. Como que você pode dizer que foi João Batista, quando Jesus está dizendo, Elias virá primeiro? Sendo que João Batista já havia até morrido. Aí Jesus vem dizer, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eles teriam que saber que tem um profeta para frente, que teria que vir o ministério de Elias para restaurar o período que foi comido pelo pulgão, pelo gafanhoto, pela locusta, esse espaço de tempo aí que os católicos comeram, metodista, batista, pentecostais, eles comeram a verdade, comeram e deixou aquela árvore no tronco outra vez. Por isso, sempre tem que haver um renovo. O renovo é um broto. Tem que haver um renovo. A gente vê que passou 2000 anos, mas apareceu um renovo para nós. O William Branham, o sétimo anjo, um broto entre os gentios. E quando esse broto apareceu, ele cumpriu São João 14, 12. Certo? Ele já estava cumprindo a Bíblia, aquilo que o Senhor Jesus já havia dito. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o meu Pai. Então são acontecimentos que o povo tem passado por alto. E Deus está colocando aquilo diante deles para eles tropeçarem. Para eles tropeçarem. Quando Deus se levanta contra um homem, ele deixa que uma mulher o derruba. Salomão fala nisso, em outras palavras. Salomão fala sobre isso daí. Então a pessoa acha que é uma grande coisa, aí vem uma mulher e o derruba. A igreja pensa que é uma grande coisa, aí vem algo e a derruba. Sempre vem também uma revelação e derruba as pessoas que não crêem naquela revelação. A gente tem que ver os dois lados. É uma pedra de tropeço, é uma rocha, quer dizer, uma revelação de escândalo. Se fosse uma revelação aprazível, todo mundo olhasse, mas que mensagem, que coisa tremenda, eu creio. Não, é de escândalo. Eles olham assim, o quê? Eles creem que o Cordeiro saiu do trono? O que é isso? É um escândalo. Eles creem que a graça já acabou? Sim. Quando a graça acabou, porque a graça, na lei de Moisés estava a graça, você sabe. A lei de Moisés estava ali junto com a graça, ou a graça junto com a lei de Moisés. Quem que era? Josué. Estava ali. Acontecia o que acontecia quando você vê até Moisés entrar na brecha, porque Deus tinha graça para com aquele povo, para salvar aquele povo. E a graça estava revelada em Josué. Moisés a lei, Josué a graça. Então Deus vem trabalhando e colocando certos indivíduos na frente que o povo escandaliza. Eles escandalizaram com Pedro. Como pode pôr Pedro como pastor?
Como pode? Como eles podem ter Brana, Gordon Lindsay, Ernest Baxter, homens famosos do dia? Eles pensavam, como pode ser Brana? Brana deve orar só para os doentes, deixa nós pregar. Quem sabe pregar somos nós formados, não Brana de 7º grau. Mas Deus colocou aquele Brana lá como uma pedra de escândalo, uma rocha de escândalo, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Eles têm que ter alguém para eles tropeçar. Eles têm que ter uma revelação para eles escandalizar. Então, vocês creem no novo nome? Olha, esse povo ainda diz que o novo nome é Brana. Agora eu te pergunto, quem é que escandaliza com o novo nome Brana? Se você pegar uma pessoa pentecostal, ele diz que eu nem perco tempo com esse povo. Pega um pentecostal para você ver. Ele diz, eu nem perco tempo com esse povo que crê em novo nome Brana. Porque eles não dão conta de ver nem o nome de Jesus no batismo. Mas quem é que escandaliza com o novo nome Brana? Com a revelação, com a rocha. Quem escandaliza com a rocha? Quem escandaliza com a terceira puxada? Quem é que está escandalizando com o Cordeiro ter saído do trono para revelar os 7 selos? Quem está escandalizando com o novo nome Brana? Porque isto é o que dá fé para o rapto. A fé para o rapto está nos trovões, e os trovões estão revelados dentro dos 7 selos. E eles escandalizam. Mas quem é que está escandalizando? Gente da mensagem. Quem tropeçou em Jesus? Os judeus pelo qual ele veio. Quem tropeçou em Brana? Os gentios pelo qual Brana veio. Quem tropeça na noiva hoje, na esposa do Cordeiro? Exatamente um povo pelo qual essa mensagem veio. Eles deveriam olhar, ouvir, é como, olhe, pare, olhe, pare, olhe, siga. Eles deveriam ter um vermelho para eles, ter um amarelo, para eles ficar pensativos. Mas eles crêem numa coisa e você não pode mudá-los mais. E você pensa que eles sabem que esses versículos estão cumprindo hoje? Está cumprindo desde o tempo de William Branham. Eis que eu ponho em Sião, se eu pudesse clarear assim, eis que eu ponho nos Estados Unidos uma pedra de tropeço. É desse jeito, o cumprimento da Escritura é assim, quando repete no nosso tempo, eis que ponho no Brasil uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Essa pedra de tropeço tem uma rocha, se as pessoas tropeçam, para que elas possam morrer, escuta, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Isso quer dizer, e aquele que não crê será confundido. Todo aquele que crê na rocha de escândalo, na revelação que causa escândalo, na revelação que as pessoas não dá para aceitar, dizendo, meu Deus, o que aquele homem está pregando? Olha que tipo de mensagem ele está pregando. É uma revelação, causa escândalo. Ele está dizendo que Cristo saiu do trono. Ele está dizendo que não tem mais intercessão. Então isso causa escândalo. Mas o que é que causa o escândalo? A pedra, a rocha, a revelação. O povo deveria ser mais sensível para isso e ver essas coisas. Você quer ver Pedro? Deixou aqui também sua primeira epístola, capítulo 2, verso 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Uma das coisas mais duras que tem é você falar, o indivíduo foi destinado para ser desobediente. É Pedro que prega aqui. Isto é real, isso é literal.
não é você querer interpretar, mas não é assim, é do jeito que está escrito. O desobediente, já está claro para ele aqui, o desobediente, ele não crê. O desobediente, ele tem que pagar o preço. O desobediente, ele foi destinado. É o destino dele, desobedecer. Eles desobedecem Atos 2,38, porque eles não sabem o que é Mateus 28,19. Eles não sabem o que é Pai, Filho e Espírito Santo, aí eles desobedecem Atos 2,38. Eles não sabem o que é Apocalipse 10, de 1 a 7. Por isso, eles desobedecem à revelação que William Branham veio trazer, o 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7, porque eles desobedecem à palavra. Está escrito aqui, ó, vou repetir: e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Eles não estão tropeçando no homem, eles estão tropeçando na palavra. A palavra é uma revelação. Eles tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas aí, passa para um povo que foi destinado a outra coisa. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita. Ele está dizendo que ele foi destinado a ser desobediente. Mas vós sois destinados à obediência. Vocês são destinados a uma geração eleita. Sacerdócio real. Em cada coisa que fosse parar aqui, sacerdócio, uma ministração real. O sacerdócio vem do sacerdote. Se não houver um sacerdote, não tem um sacerdócio. Porque aí Deus vai operar o sacerdócio através do sacerdote. A mensagem correta através daquele ministério. Mas eles não podem ver isso. Sacerdócio real. Aquilo que eles escandalizam é sacerdócio real, é ministração real, é pastor real daquele fim, daquela mensagem. Mas eles se escandalizam com aquilo ali. A nação santa. Agora, nós já estudamos isso, que uma vez a nação santa eram os judeus. Hoje os judeus não é nação santa mais. Quando Pedro está falando isso aqui, Pedro não está falando mais aos judeus. Essa nação santa, esse povo escolhido, eis que põe em Sião, é gentil. Pedro está falando exatamente para um povo como nós, para os gentios, aqueles que puderam ouvir a revelação desde os dias do irmão Branham. Ele diz então para nós, sacerdócio real, nação santa. A nação santa para Israel era aquele povo que vivia naquela nação judaica. Agora a nação santa para Deus são os gentios, que forma a nação que é a esposa do Cordeiro. Olha para vocês verem, os gentios, as nações, Deus tira das nações um povo para o seu nome. Então Deus tira das nações uma nação. Entendeu? Ele tira das nações uma nação, que é a esposa. Só essa o ouve, só essa o obedece, só esta caminha na sua palavra e é obediente à sua palavra. Os pentecostais não puderam obedecer o que Pedro falou, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Branham veio, restaurou aquilo e nós obedecemos. Agora, Branham veio e revelou selos, trovões, novo nome, e desde quando ele começou, Deus escondido e revelado em simplicidade, a brecha e o primeiro selo, ele estava clareando para nós que para revelar os selos, o Cordeiro tinha que sair do trono de intercessão, e aquele que era mediador, conforme 1 Timóteo 2,5, não é mais mediador. Por quê? Porque ele saiu da mediação, ele saiu do trono de misericórdia, tomou o livro que estava cerrado, tomou o livro
e abriu o livro e desceu em Apocalipse 10 com o livro aberto. O livrinho veio aberto e ele deu para quem? Para o sétimo anjo. Aí deu o livro para o sétimo anjo. Quem é esse sétimo anjo? A pedra de tropeço. Fala em Brana para pentecostal. Pedra de tropeço. Fala em Brana para o povo da mensagem. Muito bem, nós aceitamos. Fale em Novo Nome Brana. Pedra de tropeço. Sempre foi assim. Eles não conseguem ver o que Deus está fazendo no dia que eles estão vivendo. Quantos de nós estamos agora? Nós estamos aqui numa dúzia, hoje aqui nessa igreja, certo? Quantos que estão ouvindo que têm esta revelação? Não são milhares, não são milhares. Milhares, milhões estão tropeçando na pedra de tropeço. Estão escandalizando com a rocha que é a revelação. Por isso, Deus coloca uma rocha de escândalo, uma mensagem de escândalo. Eles ouvem e dizem, não dá para aceitar, não dá para crer, não dá para receber. Eles pensam que isto até ofende a eles e ofende a Deus. Mas foi Deus quem pôs. Ele pôs essa pedra brana para o povo tropeçar, para os pentecostais tropeçar. Ele pôs, logo em seguida, essa outra pedra, nos dias da esposa, para que o povo da mensagem possa tropeçar. Gente da mensagem, vocês sempre pregaram que os pentecostais tropeçaram. E vocês não sabiam que chegaria o vosso tempo de tropeçarem também? Agora vocês estão tropeçando no quê? Na revelação. O que Apocalipse 10, 8 a 11 vem fazer? Vem só trazer, claro, a revelação para vocês. Não vem trazer uma nova coisa, sendo da pessoa que prega, sendo daquela pedra de tropeço. Não. Essa pedra de tropeço vem trazendo a revelação, a rocha, que traz escândalo. E você deveria não escandalizar, você deveria ser da geração eleita, do sacerdócio real, da nação santa, do povo escolhido de Deus, como diz a própria Bíblia aqui, ó. O povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora você pensa que Deus chamar das trevas para a maravilhosa luz é só chamar do mundo, da prostituição, da mentira, do engano, da cachaça, do cigarro. Não, é chamar de dentro da mensagem. É isso daqui. Ele escuta para você ver esse finalzinho. Ele diz, povo adquirido para que anuncies as virtudes daquele que vos chamou das trevas. A mensagem pentecostal era luz, mas quando veio Elias, ela passou a ser trevas. A mensagem do Elias era luz, mas quando veio o sétimo anjo, ela passou a ser trevas. Porque eles engastaram ali atrás, ficam presos ali atrás. Eu creio nisso, mas Deus está fazendo outra coisa. Deus está com a luz aqui na frente. Essa luz que Deus está dando. Aí Deus vem com a mensagem de João, Apocalipse 10, 8 a 11. A mensagem da esposa. E você fica ali atrás, aquilo se torna trevas para você. Por quê? Quem é que lê a mensagem do profeta e sabe que o Cordeiro saiu do trono? Se não sabe, é trevas. Aquilo ali é trevas para você. Você lê a mensagem do irmão Brana, os selos, e não admite que o novo nome é Brana. É porque aquela mensagem que você lê, mesmo do profeta, ela é trevas. Você não dá conta de enxergar. Por quê? Porque Deus tem uma luz. Ele te chamou das trevas. Ele chamou das trevas dos judeus para a luz de Jesus. Ele chamou logo das trevas do tempo de Pedro. E as pessoas ficaram sem entender a mensagem de Pedro.
Aquela luz que tinha Jesus, agora Pedro trouxe uma outra luz. Jesus falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro vem e traz uma outra luz em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem fica com Mateus 28:19 fica em trevas. Agora, se você está vivendo no tempo do novo nome, e você fica, eu fico com o nome de Jesus Cristo, você fica em trevas. O povo que Deus está tirando das trevas para a sua maravilhosa luz. A maravilhosa luz é a mensagem da hora, é a mensagem do dia, mas Ele tem que te tirar de uma mensagem que antes era luz e se tornou trevas. Irmão Branham mostra isso através do maná caindo no deserto. O maná é comida de anjos, cai no deserto, o povo come, maravilhoso. Mas para o outro dia, aquele mesmo maná que era comida de anjo, criava bicho. No outro dia, estava cheio de bicho. Eles não podiam comer. E o irmão Branham veio e mostrou, essa é a mensagem de cada era. Você não pode viver com a mensagem da era anterior. A era de João, da noiva. Irmão Branham mostrou isso. Será tão humilde? Terá a noiva de Cristo no ministério antes do rapto? Perguntas e respostas sobre o selo 159. Terá? É sim. É a mensagem da hora. Era o que ele estava pregando. E ela é composta de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Mas será tão humilde? Era uma coisa que estava acontecendo no momento, é a mensagem da hora. Será tão humilde, é a mensagem futura. Ele estava mostrando claramente essas coisas, mas o povo deu conta de ver? Não deu. Você viu que já está terminando o tempo e eu não li nada, certo? Mas eu creio que falei tudo da Bíblia. É o que eu estou falando para você sobre esta rocha de escândalo. Se você quiser ser salvo, creia nessa rocha de escândalo. Creia neste novo nome, rocha de escândalo. Eu quero mais uma vez afirmar, não existe hoje, não existe batismo falando em nome de William Branham. Alguém pode pregar e dizer a rocha de escândalo isso também. Não, é falta de revelação, falta de rocha. Quando você quer batizar em nome de William Branham, falta de rocha. Você deveria saber que durante todo esse espaço de tempo que nós tivemos o nome do Senhor Jesus Cristo é para perdão de pecados. E se eu preciso de perdão de pecados, eu ainda preciso do nome do Senhor Jesus Cristo no meu batismo. Se você não tem o batismo, precisa ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Mas quando se trata de rapto, se trata de novo nome. Sem novo nome, você não encontrará com o Filho de Deus que virá nas nuvens para nos arrebatar. Quando você vai ser raptado, você já tem novo nome. É isso que aconteceu quando o menino veio na casa de Abraão. Abraão já chamava Abraão. O Abraão já chamava Abraão, porque ele já tinha o seu nome mudado. Você não pode ir no rapto pensando, eu vou no rapto com o nome Jesus. Jesus tem novo nome. Agora é tempo do Apocalipse. Você fica ali atrás, você fica em trevas. Você tem que admitir o nome de Jesus para cura, para perdão, para sua salvação, que você já é uma pessoa salva em Cristo, mas você não pode parar aí. Se você para aí, você é igual às denominações. Você tem que tomar agora o caminho com os poucos desprezados do Senhor e tomar a mensagem do dia, que ela é uma pedra de tropeço e uma rocha, uma revelação de escândalo. Você olha, não dá para crer nisso não. Você se escandaliza. Quantos estão escandalizados aí fora com o novo nome Branham, com a era da graça ter terminado?
E se não termina, não começa a outra, filho. Como ele vai revelar os selos, sendo que ele é um mediador? Ele tem que sair da mediação, diz William Branham. Ele deixa a mediação e aí toma o livro. Quando ele está na mediação, ele está intercedendo pelo livro. Quando ele sai da mediação, ele toma o livro e abre o livro. Quando ele está na mediação, ele está com o livro fechado. Quando ele sai da mediação, ele abre o livro. É isso que se vê na mensagem do profeta. Para quem estuda a mensagem, o pouquinho que estuda, você não tem que saber toda a mensagem do profeta. Você tem que saber o que te cabe no seu dia. O resto é história. Eu não sou obrigado a ficar contando todas as histórias da Bíblia para dizer que eu sou um homem inteligente, que eu sou um homem ungido. Eu não tenho que falar para vocês toda a história da Bíblia, saber de cor tanta coisa da Bíblia, mas as coisas que acontecem no dia, a escritura do dia, minha obrigação é saber onde elas estão sendo cumpridas. Mas eu não tenho que contar história, só viver contando história de Noé, história de Moisés, história de Israel, história de Jesus, história de Paulo, de Pedro, né? História de Brana. A mensagem de irmão Brana tornou uma história. E nós viemos exatamente para isso, para tirar William Brana, a mensagem da história. William Branham veio e pregou levantando e tirando Cristo da história. E agora eu estou te dizendo a mesma coisa. Essa mensagem é uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo para poder tirar Branham da história. A história, ele foi o sétimo anjo, ele revelou, mas o quê? Está tudo na história. O quê? Você tem que falar o que foi que ele revelou. Você tem que mostrar. E quando você mostra o que ele revelou, não é mais história, é uma rocha. Você mostra o que foi revelado, que os outros não sabiam. Então aquilo que estava revelado e o povo não sabia, era rocha, que hoje é um escândalo. Mas nós não escandalizamos. Nós cremos nesta rocha. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de meditar um pouco na sua palavra, que estas verdades se manifestem cada dia mais firme e forte, em revelação, mesmo que os outros escandalizam, Senhor, mas nós cremos nela. O Senhor era uma pedra de escândalo, eles tropeçaram no Senhor e caíram. Eles tropeçaram em Pedro e caíram, eles tropeçaram em Brana e caíram, eles tropeçam em João e caem, eles tropeçam nessa noiva tão simples desse dia, a esposa do Cordeiro. Por quê? Porque ela foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Eles tropeçam nela e caem. Mas estamos gratos, Pai, por poder ver a pedra de tropeço e a rocha de escândalo, que é a mensagem, a revelação que o Senhor dá dentro da noiva, dentro da esposa, para mostrar a nós o caminho que devemos trilhar nesse dia final. Ajuda meus irmãos no Brasil, no exterior, por toda parte, Senhor, na África, nos Estados Unidos, em Portugal, onde eles estão me ouvindo. Seja abençoado, tenha revelação cada dia mais, tenha a luz desta palavra em seus corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. A trombeta soou, o profeta falou, você logo saiu, quando Deus te chamou. A mensagem é luz, é o próprio Elohim, a mensagem é Jesus, para você e para mim. Ele esteve na tenda
visitando Abraão. Ele esteve com Paulo, ele está com João. Ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo ele está, ele sempre estará com você, meu irmão. Ele foi com Noé quando as águas subiram. Ele esteve com Brana quando a neve caiu. Ele foi com Moisés quando o mar se abriu. Ele foi com Elias quando ele escondia à beira de um rio. Ele esteve na tenda visitando Abraão. Ele esteve com Paulo, ele está com João. Ele esteve com Pedro e abriu a visão. E comigo ele está, ele sempre estará com você, meu irmão. Ele esteve na cova, ele livrou Daniel. Ele está com o crente quando ele é fiel. Ele esteve com Jó nos momentos ruins. E é somente crer, ele ama você e também a mim. Ele esteve na tenda visitando Abraão. Ele esteve com Paulo, ele está com João. Ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo ele está, ele sempre estará com você, meu irmão. E comigo ele está, ele sempre estará com você, meu irmão.